artrose no joelho é um problema causado pelo desgaste na articulação do joelho e esse desgaste leva a uma inflamação do local, resultando em sintomas como dor, vermelhidão, inchaço do joelho e até dificuldade para andar, abaixar, se movimentar. Ao vivo eu recebo o ortopedista, o Dr. Carlos Carvalho, que hoje estará participando do quadro Fala Doutor, tirando as suas dúvidas. Bem-vindo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Tamires, bom dia a todos. Espero de alguma forma poder contribuir nas dúvidas de todos os telespectadores, toda a população sergipana. Com certeza vai sim. Lembrando que a partir de agora você já pode enviar a sua pergunta. Na sua mensagem, você lembra de dizer o seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora para que eu possa ler a sua pergunta e tirar dúvidas sobre artrose, né? Você que sente aí dificuldade de articular seu joelho, você que tem um idoso em casa e recebe queixas relacionadas a isso, já pode enviar a sua pergunta. Você que mora na capital, no interior, nos povoados, nos loteamentos, eu quero ler a sua pergunta no ar. Vamos então aqui para o telão, quadro Fala Doutor. Vamos colocar então na tela aqui, por favor. Olha só, a primeira pergunta já chegando aqui na tela. Maria Lúcia, ligadinha com a gente no município de Capela. O que provoca artrose no joelho, doutor? Primeiro, para responder essa pergunta, a gente tem que subdividir, né, classificar a artrose. Existem dois tipos de artrose, a artrose primária e a artrose secundária. A artrose primária ela é uma doença multifatorial. Não tem uma causa específica, mas ela está ligada a dois fatores predisponentes principais, que é a obesidade e o sedentarismo. E existe um outro tipo de artrose, que é a artrose secundária, como o próprio nome diz, é secundária a alguma patologia que está por trás. Por exemplo, o paciente teve um traumatismo no joelho, uma fratura do platô tibial, e aí essa fratura estimulou a formação da artrose. Algumas doenças reumáticas, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, que são todas doenças reumatológicas, essas doenças reumatológicas podem evoluir com a perda de cartilagem. Também é um outro caso de artrose secundária. Pacientes que tiveram lesões de menisco, lesões ligamentares que cursaram com instabilidade do joelho e não foram adequadamente tratados, podem também evoluir com artrose. Entendi. Então tem que tratar, senão pode evoluir, né? Quais são os primeiros sinais de algum probleminha que pode evoluir para artrose? Veja, o quadro clínico da osteoartrose, né, inicialmente dor, né? Você pode ter estalos no joelho inicialmente, antes mesmo de ter dor, né? Mas o sintoma principal seria o quadro doloroso, não é? À medida que a artrose vai avançando, existe também o edema, né, o inchaço, né? Se tiver no quadro inflamatório, pode ter vermelhidão no joelho, pode ter um aumento na quantidade de líquido sinovial, né? O líquido que a gente tem dentro do joelho, né? E à medida que vai avançando, pode também ter o surgimento de algumas deformidades, né? Que tecnicamente a gente chama de deformidade em valgo, deformidade em varo, né? Que no popular é conhecido como o cambaio ou o cambota, e o genovalgo seria o zambeta, né? No popular. Entendi. Vamos então aqui, doutor, para a próxima pergunta, aqui com a gente aqui no telão, quadro Fala Doutor, Carlos Batista, ligadinho com a gente em Ribeirópolis. Doutor, é verdade que a artrose no joelho atinge mais pessoas que estão com sobrepeso? O peso é um fator predisponente para osteoartrose, tá? A gente não pode dizer que ele é uma causa específica, mas sem sombra de dúvida ele é um fator predisponente para a artrose primária. E naqueles casos da artrose secundária, esses pacientes, obviamente, se eles ganham peso, existe um aumento da sobrecarga articular e existe uma progressão da doença. Portanto, o controle do peso é de suma importância no controle da doença. É fundamental o controle do peso, né? Olha, eu vou interagir agora em tempo real com a telespectadora Maria Sandra da Conceição. Ela está ligadinha com a gente em Nossa Senhora do Socorro, no Conjunto Marcos Freire 3, interagindo em tempo real aqui, digitando pra gente, bom dia. E ela fala assim, doutor, a minha filha tem 13 anos e sofre com muitas dores no joelho. Pode ser artrose? É difícil, né, você ter, nessa faixa etária, artrose do joelho. Muitas vezes, crianças nessa faixa etária podem ter o que a gente chama de disfunção patelofemoral, né, que é uma causa de dor do joelho. Mas, em casos de exceção, algumas doenças reumatológicas em crianças podem cursar, né, com a destruição precoce da articulação e pode cursar com artrose. Mas, de uma forma geral, é difícil que seja artrose nessa faixa etária. Ela tem que procurar um especialista, né? É importante que seja
feito o segmento, né, uma avaliação adequada para saber qual é a causa da dor. Próxima pergunta, então, aqui no telão. Lembrando que quando você enviar a sua mensagem, diga o seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. Luciana Cardoso, ligadinha com a gente em Boquim. Como é feito o tratamento de dor com a radiofrequência? Veja bem, o tratamento com a radiofrequência é um tratamento até moderno que a gente está fazendo. É um tratamento para dor crônica, não é? O joelho ele possui uma inervação sensitiva, não é? Existem alguns nervos no joelho, os nervos geniculares que a gente chama, né? Então, quando você sente dor no joelho, existe a transmissão de um impulso através desse nervo sensitivo para o cérebro e o cérebro devolve o estímulo de dor para o joelho. Nesse tratamento da radiofrequência, a gente conecta agulhas lá no ponto onde passa esse nervo sensitivo, não é? E emite um pulso de radiofrequência. E aí esse pulso de radiofrequência vai modular esse nervo de modo que ele não vai conseguir, né, passar o estímulo de dor. E aí o paciente, a gente consegue controlar a dor de uma forma mais adequada, né? Pela literatura a gente pode ter uma analgesia de 6 meses até 1 ano, tá? E com isso, às vezes, ou retardar a possibilidade de uma cirurgia do joelho, né? Ou quem sabe até evitar. Entendi. É importante, então, esse tratamento que pode evitar uma cirurgia, né, doutor? Com certeza. Próxima pergunta aqui no telão. Lembrando que você pode enviar a sua mensagem 996520105, hoje tirando as suas dúvidas sobre artrose no joelho. Adelina dos Santos, ligadinha com a gente em Ribeirópolis. Bom dia para todos aí em Ribeirópolis. Doutor, o que pode retardar a necessidade do uso da prótese no joelho? Bom, eu acho que assim que o paciente tiver com algum sintoma, né, que se relacione à artrose, ou seja, se começa com estalo no joelho, com dor, né, surgimento de algumas deformidades, enfim, procurar o seu médico, né, porque a partir daí a gente vai dar um tratamento adequado, às vezes até preventivo. Assim como pacientes até que desejam fazer uma atividade física, é importante que procure o médico para a gente já conseguir flagrar alguma coisa numa fase inicial. Mas existem algumas medidas, por exemplo, a realização de atividade física é importantíssima para a artrose, obviamente uma atividade física selecionada, né? Não pode ser qualquer atividade física, porque aquelas de impacto podem prejudicar, mas uma atividade física onde a gente consiga ter uma musculatura periarticular que envolve o joelho, né, mais fortalecida, né, fazer dieta para controle do peso, né, evitar atividade de impacto, né, o uso de algumas medicações condroprotetoras para proteger a cartilagem também é importante no sentido de evitar a cirurgia, e ter um tratamento que é um tratamento que a gente diz que é um tratamento modificador da doença, que são as infiltrações de ácido hialurônico, né? O tratamento que a gente chama de viscosuplementação, né? Consiste na infiltração de ácido hialurônico, que é uma substância que está presente dentro do líquido sinovial do joelho, e esse ácido hialurônico, à medida que a artrose vai avançando, vai havendo uma diminuição dessas concentrações de ácido hialurônico no líquido sinovial. E quando a gente faz essas infiltrações, a gente lubrifica melhor o joelho, diminuindo o atrito, não é? E retardando aí o desgaste da cartilagem. Além disso, esse ácido hialurônico ele atua em algumas substâncias, algumas enzimas que degradam a cartilagem do joelho. Então é um tratamento também muito importante na prevenção da osteoartrose e no controle da doença. Entendi. Dr. Carlos Carvalho aqui com a gente do The Cause Day Hospital. E olha, está chegando aqui mensagem, essa mensagem aqui, o Arnaldo Cardoso, ligadinho com a gente no conjunto Tiradentes em Aracaju. E ele relata, Dr. Carlos, assim. Ele fala, bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Eu sinto muitas dores e estalos no joelho. Aí eu questionei, há quanto tempo você sente esses estalos? E ele respondeu, há mais de 20 anos e depois de uma queda. Nesse caso, pode ser artrose no joelho ou algo que ficou comprometido por conta dessa queda? Bom, na verdade, como sequela do traumatismo, se ele tiver tido uma fratura na ocasião, 20 anos atrás, essa fratura pode, sem sombra de dúvida, evoluir para artrose, né? Muitas vezes, nesses traumas torsionais, existem também lesões no menisco e lesões no ligamento que cursam, né, com instabilidade e que a longo prazo também evolui para artrose. Então, na verdade, pode ser artrose sim, né?
é importante que se faça um exame físico e alguns exames de imagem para a gente realmente esclarecer a etiologia, né? Então pode ser artrose sim. Então esse telespectador ligadinho no Conjunto Tiradentes, já fiquem alerta, procura uma avaliação. Doutor, vem um pouquinho mais para cá, vamos então para a próxima pergunta, quadro Fala Doutor. Hoje tirando as dúvidas sobre artrose no joelho. Eduardo Lima ligadinho com a gente em Salgado, bom dia para todos aí no município de Salgado. Fazer exercícios de alto impacto na juventude pode ocasionar problemas na cartilagem do joelho? E quando envelhecemos, essa cartilagem fica mais desgastada, doutor? Essa é uma boa pergunta, porque é muito importante o fortalecimento muscular e a atividade física de uma forma gradativa. Não é? Existe uma coisa no joelho que a gente chama de envelope de função, que é o quanto de atividade física a gente consegue fazer sem lesar o joelho. E à medida que você vai conquistando o seu condicionamento, o seu envelope de função vai aumentando. Não é? Então, à medida que a gente vai condicionando, a gente vai melhorando o nosso envelope de função e deixando de lesar o joelho. Agora, a atividade física de impacto, mesmo na juventude, se for feita em excesso, aumenta a sobrecarga articular e pode realmente favorecer o surgimento da artrose. Então é importante que os jovens estejam em alerta em relação a isso, né? Atividade física com orientação, né, doutor? Com certeza. Olha, tem mais uma pergunta aqui. O Magno Lisboa, ligadinho com a gente no Conjunto Augusto Franco aqui na capital, ele pergunta qual o tratamento para artrose? Porque eu sinto dores no joelho há mais de 2 anos. E ele relata aqui que tem 47 anos, joga futebol já com muitas dificuldades. Bom, o tratamento da artrose, né, inicialmente, consiste na modificação, né, dos hábitos de vida, não é? Controle do peso, fazer uma atividade física seletiva que não tem impacto sobre o joelho para fortalecer a musculatura, não é? É importante que tenha uma avaliação médica para que a gente consiga classificar em que grau essa artrose está, não é? A partir daí, existem algumas substâncias que podem ser indicadas, né? Os colágenos, né? Nós temos principalmente o colágeno tipo 2, tá? Que ajuda a melhorar os sintomas. O próprio tratamento com a viscosuplementação, as infiltrações com ácido hialurônico, não é? E realmente, assim, naqueles casos mais graves, que eu acredito que não é o caso do nosso telespectador, mas pode haver, em alguns casos, a indicação de cirurgia. Indicação de cirurgia em alguns casos, né? Vamos então à próxima pergunta, Dr. Carlos Carvalho, The Cos Day Hospital aqui com a gente. Paulo dos Santos está ligadinho com a gente em Frei Paulo. Bom dia para todo mundo ligadinho aí em Frei Paulo. Quais os hábitos que podem prevenir a doença? Paulo, essas modificações que eu acabei de falar, não é? O controle do peso é de suma importância, a atividade física regular, não é? Porque quando a gente tem uma musculatura mais fortalecida, a gente diminui o impacto no joelho, então dessa forma nos ajuda também, tá certo? E a indicação de algumas drogas que modificam a doença, como essas infiltrações que eu te falei. Entendi. Olha, tem um telespectador aqui ligadinho em Itapuranga da Ajuda, ele está aqui interagindo em tempo real. Ele fala, bom dia Tamires, bom dia doutor. A rótula do meu joelho sai do lugar. Eu posso fazer caminhada, sim ou não? Nesse caso, estamos diante de uma instabilidade patelofemoral. Não trata-se de uma artrose, né? O primeiro ponto a definir é quantas vezes essa patela já saiu ou sai do lugar, não é? E é importante uma avaliação médica adequada para saber os fatores predisponentes que estão fazendo com que essa patela saia do lugar. Normalmente, a luxação recidivante, ou seja, quando o paciente teve vários episódios de luxação da patela, muitas vezes a indicação é cirúrgica, não é? Porque a luxação não tratada pode evoluir com artrose patelofemoral. Então, é preciso uma avaliação médica, não é? Para a gente saber quantas vezes a patela saiu do lugar, não é? A limitação que esse paciente tem para saber a melhor forma de tratamento.
Entendi. Próxima pergunta aqui no telão, 7 horas e 16 minutos, hoje contando com a presença do Dr. Carlos Carvalho do The Cause Day Hospital. A Núbia Azevedo, ligadinha com a gente em Tobias Barreto, relata assim: meu sobrinho tem 15 anos e deslocou o joelho quando estava brincando. Quero saber se isso pode ocorrer outra vez e também se é um problema mais comum em mulheres. Veja, estamos diante de uma instabilidade do joelho, não é? Toda vez que temos a queixa de instabilidade, essa instabilidade pode ser patelofemoral, não é? Como o caso anterior que a gente comentou, ou pode ser uma instabilidade ligamentar, não é? E aí existem diversos tipos de instabilidade. Instabilidade anterior, secundária a uma lesão do ligamento cruzado anterior, uma instabilidade posterior, secundária a lesão do ligamento cruzado posterior, e a instabilidade que a gente chama em varinvalgo, em função da lesão dos ligamentos colaterais. Então, se estamos diante de uma disfunção patelofemoral, uma instabilidade patelofemoral, pode realmente sair novamente, né, o joelho, ter esse episódio de falseio. E se for uma instabilidade secundária, uma lesão ligamentar, pode também ter essa impressão que o joelho quer sair do lugar, né? O ideal é a gente fazer o diagnóstico adequado, porque muitas vezes essas lesões ligamentares podem ter um tratamento cirúrgico para devolver a estabilidade do joelho. Entendi. Próxima pergunta aqui no telão. 7 horas e 18 minutos, quadro Fala Doutor no ar, espaço para interatividade. Opa, vamos então colocar aqui Josefina Santana, ligadinha com a gente em Malhador. Usar salto alto pode agravar a dor no joelho, doutor? Bom, o uso do salto alto, ele modifica o centro de gravidade do corpo, aumentando a sobrecarga na articulação patelofemoral. Então, principalmente pacientes que têm condromalácia, alteração na cartilagem da patela, as mulheres que usam salto alto em excesso, não é? Aumenta a sobrecarga na articulação fêmuro-patelar. Quando a mulher está com salto, né, o joelho fica numa posição de tensão e de semiflexão. E como a gente sabe que a articulação fêmuro-patelar ela é comprometida, quanto maior o grau de flexão, esse uso contínuo do salto alto pode sim provocar dor e aumentar o desgaste na articulação patelofemoral. Entendi. Olha, uma telespectadora aqui, Adriana da Rocha de Castro, ela é da cidade de Juazeiro, na Bahia, está acompanhando o programa e ela relata assim, ela questiona, exercícios físicos executados de forma errada pode causar artrose? Pode. A atividade física mais prejudicial para a artrose do joelho são as atividades de impacto, não é? Se o paciente tem um bom envelope de função, uma boa massa muscular que permita fazer mais ou menos exercício com impacto, então isso deve ter uma orientação, né, de um educador físico para saber qual é o limite de cada atleta, não é? Mas de uma forma geral, o excesso de atividade física de impacto predispõe a piora do desgaste da cartilagem, a artrose, né? Então é importante realmente uma orientação para que não haja exagero, né, doutor? Com certeza. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. A Edênia, ligadinha com a gente no bairro Farolândia, aqui na capital. Ela relata assim, tenho 37 anos e comecei a sentir dor depois de ir ao chão, né? Aconteceu um estalo. E aí sinto dor todos os dias. E quando pedalo, principalmente em longa distância, sente melhoras nos dias seguintes. Isso é bom? É bom no sentido de ter aliviado os sintomas, mas o importante nesse caso é saber qual a causa do estalo, não é? Existem diversas patologias que podem evoluir com estalos no joelho. Tem um estalo que a gente chama de fisiológico, porque não representa nada patológico, mas muitas vezes esses estalos podem representar lesões de menisco, pode representar corpos livres dentro da articulação e pode representar alterações intraarticulares que podem necessitar de uma correção, seja com fisioterapia ou às vezes até procedimento cirúrgico. Então, o importante é a gente descobrir qual é a etiologia desse estalo. Entendi, doutor. Olha, tem mais telespectadores aqui interagindo. Eu estou conversando agora com o Davi Menezes, honesto dos Santos. Ele está ligadinho lá na cidade histórica de São Cristóvão, coisa boa, né? Muita gente madrugando lá, acompanhando aqui o Fala Doutor. E ele relata assim, ele foi atropelado, após esse atropelamento, o joelho começou a apresentar, ele sente queimar
o joelho. E aí essa queimação acomete mais na parte de trás do joelho. Ele que está ligadinho no Jardim Universitário de São Cristóvão. Aí é mais por conta do processo de recuperação mesmo ou pode provocar algum problema, como por exemplo artrose, como sequela do atropelamento? Às vezes em algumas lesões do joelho pode ter um acometimento da inervação, né, que circunda o joelho, algumas vezes dando essa dor em queimação. Como sequela de traumatismo também tem os neuromas, que é como se fosse uma tumoraçãozinha no nervo do joelho, que pode dar dor em queimação, mas é importante que seja avaliado, inclusive patologias à distância do joelho, por exemplo, patologia da coluna lombar, que pode evoluir com dor irradiada, né, e sintomas sensitivos como essa que ele está relatando. Então, o importante é a gente fazer uma avaliação médica, né, para saber se realmente esse problema está no joelho, se está no joelho, qual é a causa, ou se é um problema à distância, como por exemplo a patologia da coluna lombar. Entendi. Olha, temos telespectadores da Bahia, inclusive, acompanhando aqui a programação da TV Atalaia. E aí tem um telespectador que está digitando aqui para mim nesse momento. Pode digitar seu nome completo para mim, para que eu possa ler, tá bom? Ele fala assim, minha mãe tem 89 anos, doutor. Ela morre de dor nos joelhos, mas nunca descobriu do que se trata esta dor. Então, o Gidivaldo dos Santos está ligadinho em São Pedro Monte, na Bahia. Então ele pergunta o que pode ser essa dor no joelho. 89 anos a mãe dele tem. Bom, sem sombra de dúvida que pode ser artrose no joelho, não é? É importante a gente fazer uma avaliação médica, não é? Para um exame físico, né, detalhado e com alguns exames de imagem a gente tentar chegar a essa conclusão. E sendo artrose do joelho, tem vários artifícios que a gente pode utilizar, vários tratamentos, né, para tentar dar uma qualidade de vida para ela. Entendi. Dores nas costas, por exemplo, um mau jeito no joelho, sobrepeso, pode ocasionar dores nas pernas? É uma dúvida aqui de uma telespectadora. Dores nas costas, perdão. Bom, muitas vezes quando você tem algumas patologias do joelho, isso pode interferir na marcha, né, na deambulação, né? E aí, a depender da forma que isso venha a interferir na marcha, isso pode gerar lombalgias de origem muscular. Então, algumas vezes você pode ter um problema no joelho, não está andando da forma adequada e isso causar uma contratura muscular, por exemplo, na coluna e o paciente evoluir com dor. É importante estar atento, né, doutor? Doutor, são muitas mensagens, não vamos conseguir ler todas, mas eu gostaria que o senhor falasse exatamente onde o senhor atende para quem realmente quer uma avaliação. Lembrando que o Decos Day Hospital é um hospital particular. Eu atendo no Hospital Decos, né? E atendo na Artro, no Centro Médico Jardins. Seriam basicamente esses dois locais. Lembrando que o Decos Day Hospital fica dentro da UNIT, aqui em Aracaju. Isso. Pronto, ok. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.